levante suas mãos, queridos, vamos orar, aproveitar esse momento. Pai, em nome do meu Filho amado Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nós queremos te adorar, te exaltar, glorificar o teu santo nome, ó Pai. Aleluia, te agradecer porque estamos aqui, Senhor, convictos, ó Pai, de que tu estás aqui desejoso de operar, Senhor, grandes coisas em nosso meio e ao nosso favor. Pai, eu declaro que cada um que saiu da sua casa nessa noite para vir a este lugar, para render um culto de louvor e adoração a ti, Senhor, que este, Senhor meu Deus, que assim o fez, voltará para a sua casa, Pai, jubilando, regozijando, se alegrando, Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, ó Pai, e peço para que o teu Espírito Santo venha ter total liberdade em nosso meio, Pai, para operar grandes coisas, para através da tua palavra, Senhor, aleluia, os nossos corações sejam alcançados, Pai, em áreas específicas nessa noite. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo, aquele que tem fome se alimenta, aquele que tem sede, sacia a sua sede com a palavra de Deus. Aleluia, Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Certa vez Jesus falou assim, olha, Mateus 4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando se fala em alimento, muitas vezes, a primeira coisa que se vem na mente é para alimentar o corpo, mas Jesus estava falando de um alimento que alimenta o espírito. Amém? Você está animado nessa noite? Aleluia. Você é feliz ou você está feliz? Como é que é esse negócio? Você é feliz? Isso mesmo, irmãos. Aleluia. Existe uma diferença grande entre ser e estar. Amém? Estar é um estado temporário. Alguém pode estar feliz em um momento e viver uma vida de tristeza. Mas ser é um estilo de vida, amém? Faz parte de uma natureza. Então você é feliz, você pode por algum momento ter um momento de tristeza, mas a alegria vem logo pela manhã, porque o seu estilo de vida é de alegria. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Aleluia. Eu acredito que não sei se tem alguém que não me conhece aqui ainda, né? Mas já vimos algumas vezes aqui. Se você não me conhece, eu sou o pastor Ricardo do Verbo da Vida de Frederico Westphalen, né? E para nós é uma grande alegria estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, amém? Cumprindo o ID do Senhor, compartilhando dessa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que transforma realidades, amém? Você crê comigo? Então para nós é um motivo de muita alegria, irmãos, estar aqui com vocês, a nossa família da fé aqui em Frederico, né? E eu sei que quando nós nos dispomos a sair da nossa casa para cultuar ao Senhor, queridos, grandes coisas o Senhor deseja fazer em nossas vidas, amém? Eu sempre falo, irmãos, que o culto ele vai ser aquilo que nós fizermos dele. O seu culto vai ser aquilo que você fizer dele. Amém? Nós não podemos sair da casa de Deus, desse lugar aqui, onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, sair falando, o culto de hoje não foi bom, o culto de hoje foi bom. Se eu sair daqui falando que o culto não foi bom, é porque talvez a minha disposição em cultuar não foi tão grande assim. Porque a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de dentro para fora, irmãos. Os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai frutificando no espírito, independente das circunstâncias exteriores. Amém? Ô glória, isso é bom demais, não é verdade, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Você está animado nessa noite? Eita, eu estava falando pro nosso amado irmão, o Luciano aí. Falei, vocês estão bem aí, estão na bênção, né?
todo domingo, você tá tendo um ministro de fora aí? Eita glória, eu estou melhor que eu lá, né? Eu ainda não estou nesse nível aí de, lá na igreja, de ter todo domingo ter um ministro de fora lá ministrando, para mim poder também estar se alimentando lá, né, junto com a igreja. E aí, mas com tudo isso a responsabilidade aumenta, né, irmãos? Eita glória, mas eu sei que é o Senhor que conduz, que nos guia, que nos direciona. Amém? E eu sei que hoje, nessa noite também, o Espírito Santo tem uma palavra direcionada. Amém, queridos? Glória a Deus, que bom, né, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito do favor de Deus sobre aquele que pratica a palavra. Amém? Existe um favor do céu sobre aqueles que praticam a palavra. Querer os benefícios celestiais todo mundo quer. Mas quantos sabem que para toda promessa existe uma condição? Quantos conhecem a caixinha da promessa? Acho que, não sei se eu já falei isso aqui, né? Mas as pessoas querem a promessa, né? Todos querem viver a promessa. Até às vezes acontece se pegar alguma coisa que não é muito ali, né, favorável assim, que é uma exortação, às vezes a pessoa coloca ali de novo, não, né? Deixa eu tirar outra aqui que Deus ainda não falou comigo. Mas sabe, irmão, se nós tivéssemos a caixinha da condição, com certeza nós viveríamos muitos mais as promessas, porque quando nós cumprimos a condição, a promessa é garantida. Porque quem fez a promessa, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. A parte dele está garantida. Agora existe uma parte que nos cabe, porque a Bíblia diz que nós devemos ser cooperadores com Deus. E quando nós cooperamos com Deus, queridos, a parte dele está garantida. E aí o que acontece? O que dois ligarem será ligado. Amém? Então existe um favor do céu sobre aqueles que praticam a palavra. O apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: não sede somente os ouvintes da palavra, mas sedes praticantes dela. Existe uma diferença entre só ouvir a palavra e praticar a palavra. Quando nós praticamos a palavra, existe, queridos, princípios. Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando nós praticamos a palavra, nós damos legalidade para os céus agirem ao nosso favor. O contrário também é verdade. Quando não praticamos a palavra, também damos legalidade muitas vezes, até inclusive para o diabo tentar, de repente, bagunçar algumas coisas. E quando não é o diabo bagunçando algumas coisas, é nós mesmos bagunçando a nós mesmos. Porque às vezes o ser humano tem essa tendência de culpar alguém, buscar um culpado, né? E aí às vezes, se não acha um culpado, não quer colocar alguém, bota a culpa no diabo. Mas nem tudo é o diabo, muita coisa é a carne mesmo. Não. Meu Deus, Senhor. É verdade, irmãos, palavras de salvação. Graças a Deus, né? Aleluia. Então existe um favor, queridos. Nós precisamos conhecer a palavra, sim, mas nós precisamos conhecer e praticar a palavra. Não adianta só conhecer. O que liberta o homem é a prática do conhecimento adquirido em Deus. Isso liberta. Jesus falou isso em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas sabe, irmãos, é interessante que muitas vezes, por que algumas pessoas elas ouvem, mas não têm a sua vida transformada ou a sua vida liberta? É exatamente isso, porque ouvem e não pratica. Mas se praticar aquilo, irmãos, uma palavra vinda da parte de Deus é poderosa para transformar situações. Mas ela precisa encontrar em nós um coração disponível, aleluia, para agir, concordar com a palavra, cooperar com ela. Eita glória, você está animado ainda? Continue animado, irmãos, vai ser bênção de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas vezes nós encontramos muitas pessoas que são dinossauro de igreja. Você já ouviu essa expressão, dinossauro de igreja? Ou seja, é pré-histórico, meu irmão. Tem anos e anos. Não, mas eu tenho 50 anos de evangelho. Mas é uma pessoa arrogante, uma pessoa presunçosa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa que só Jesus na causa, como diz o ditado, né? Então, ou seja,
Tem tempo de igreja, de religião, mas tem pouco de conhecimento prático da palavra. Precisamos praticar aquilo que Jesus falou. E é importante isso, irmãos, amém? É importante, por quê? Porque existe uma diferença entre um evangelho religioso e um evangelho bíblico. Sabia disso, irmãos? Existe um evangelho religioso, existe um conceito religioso de evangelho. Mas o que Jesus estava falando ali era do evangelho de Cristo, o evangelho que significa a palavra evangelho, boas novas, boas notícias, notícias que salvam, notícias que curam, notícias que libertam, notícias que prosperam, notícias que transformam. Isso é evangelho. Amém? Então, irmãos, existe sim, irmãos, aquilo que é os ensinamentos de Cristo, da palavra, e existe um conceito aí, por aí. Existe uma diferença. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito disso, irmãos, porque quando Jesus falou que se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos libertos, ele estava falando a verdade. Amém? Ele não é mentiroso, irmãos, ele fala a verdade. Mas se nós pegarmos essa parte e nós juntarmos também a passagem que o próprio Jesus fala em João 15, 7, ele falou assim, João 15, 7, aqueles que estiverem em mim, se estiverem em mim, se vós estiverdes em mim, não para por aí, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então não basta apenas estarmos em Jesus, nós temos que ter a palavra dele em nós. Então quanto mais da palavra nós temos, mais nós vamos viver tudo aquilo que os céus têm disponível para nós. Afinal de contas, nós temos os céus dentro de nós. Nós temos os céus dentro de nós. Como assim? Através do Espírito Santo, irmãos, ele veio com todas as ferramentas celestiais, com tudo que é necessário. Amém? Eita glória! Então vamos lá, irmãos, abra comigo lá em Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34. Aleluia! Você já achou aí? Oh, glória! Marcos 8, 34 diz: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Dá uma pausa aqui, fica aí com ela aberta aí, essa Bíblia, né? Quantos já ouviram aqui esse versículo aí? Já conhece esse versículo? Esse versículo é conhecido, né, irmãos? Toma a sua cruz, né? Tem alguns que pegam esse versículo e falam assim: agora tu vai saber o que é sofrer, né? Vai tomar a tua cruz, vai sofrer, né? Ele usa essas expressões, mas hoje nós queremos começar através desse versículo falando o que significa a cruz. Amém? Toma a sua cruz, o que é isso aí? Eu tenho que pegar e viver pobre, miserável, cego e nu? Eu tenho que ser, né? Não, o que é essa cruz, irmãos? Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, irmãos, é lugar de negação. Ou seja, quando Jesus tomou a cruz, ele negou-se a si mesmo em nosso favor. Amém? Jesus resolveu negar-se a si mesmo. Ele se negou, irmãos. Ele negou a sua própria vontade para morrer naquela cruz, carregar aquela cruz, ser pendurado naquela cruz para o meu favor e para o seu favor. Então tomar a cruz, irmãos, é negar a nós mesmos em favor de alguém. Sabe, irmãos, Jesus, ele é maravilhoso, né, irmãos? Ele nos dá o exemplo. Aí algumas pessoas interpretam essa cruz de uma maneira diferente, de uma maneira religiosa, de uma maneira
diferente do que aquilo que Jesus mesmo falou, negue-se a si mesmo. Irmãos, negar-se a si mesmo, negar o orgulho, sabe? Negar o ego, ou seja, o meu umbigo, meu porta-retrato, é alguma coisa que eles falam assim, ou seja, é só eu, né? Mais ninguém. Mas sabe que quando ele fala assim, tome a sua cruz, ele está falando assim, faça o mesmo que eu fiz. Negue-se a si mesmo em favor de alguém. Aí sim você vai estar carregando a cruz como Jesus fez. Amém? Agora o que acontece, irmãos? Existe um sofrimento? Existe. Existe um sofrimento que é bíblico e existe um sofrimento que não é bíblico. Ou seja, um sofrimento que o crente pode até passar quando é por amor ao Evangelho. Agora existe um sofrimento, tem muito crente sofrendo aí que não tem nada a ver por amor ao Evangelho, tem a ver com colheita das suas próprias plantações ruins. Ah, pastor, eu estou carregando uma cruz, mas se você for ver, ele foi o próprio que construiu a sua própria cruz, né? E aí ele foi construindo a sua cruz e foi fazendo questão, sabe, de pegar elementos cada vez mais pesados até para a sua própria cruz, e foi construindo com as suas próprias mãos a cruz que ele mesmo está carregando. Mas sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, existe um sofrimento que Jesus sofreu por mim, por você, que nós não devemos sofrer, porque ele já sofreu. Agora, existe um sofrimento sim, por amor ao Evangelho, e esse sofrimento sim é bíblico. Amém, queridos? Então, primeira coisa de tudo, irmãos, essa cruz, ela é um símbolo de negação, de eu negar a mim mesmo. Negar, eu me nego por amor a você. Para ser Jesus para você, para ser Jesus na sua vida, na sua família, nessa cidade, neste bairro. Foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória. Amém? Se despiu de toda a sua glória, tomou a forma de homem, encarnou, foi para a cruz, irmãos, para nos tirar de um lugar horrível. Jesus desceu, irmãos, ao inferno, tomou as chaves do inferno e da morte, trouxe com ele cativo o cativeiro, irmãos, deu dons aos homens. Jesus fez isso, irmãos, ele pisou, ele triunfou sobre o diabo, ele triunfou sobre o inferno, para colocar você lá numa posição de reinado. Amém? Glória a Deus por isso, não é verdade? Então existe uma diferença entre esse sofrimento. A própria Bíblia diz lá em Gálatas 6,7, não erreis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Tem uma outra versão que diz, não erreis, de Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, escolherá. Aí o camarada planta um monte de coisa ruim, aí começa a colher coisa ruim, e aí ele pega e vem para o pastor, ou vem para alguém e fala assim, eu estou numa prova. Quem disse que é prova, irmãos? A prova, quando é uma prova de Deus, uma prova, irmãos, ela tem o intuito de aprovação. Prova é para aprovar, e não para reprovar. Amém? Quando é prova de Deus, é com o intuito de aprovação. Ou seja, é algo que vai, na verdade, fazer com que você coloque a sua fé à prova. A sua fé vai ser provada. A sua consciência, a sua convicção de fé, a sua casa, se ela está firmada na rocha ou não, aí é prova. Mas tem muita coisa que não é prova não, é coisa que a pessoa mesmo foi plantar. Ah não, não, irmãos, não é. Se foi lá fazer coisa errada lá, não, irmãos, a partir de hoje, em nome de Jesus, nós precisamos ter muito claro essas coisas. Amém? Então nós precisamos fazer sempre boas plantações para ter boas colheitas. E entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem do diabo e o que não vem do diabo. Ah, eu vou orar para Deus repreender o devorador. Daqui a pouco o próprio diabo está saindo correndo e está falando assim, o devorador é ele mesmo, é ela mesmo. Até eu que se chegar perto lá, eu acho que eu saio sem nada. Porque é uma pessoa que é desequilibrada, uma pessoa que, né? É uma pessoa que compra mais do que pode pagar, não pode ver nada, e por aí vai, sabe, irmãos? Plantando coisas ruins. O diabo fala, eu não tenho nada a ver com isso não. A pessoa ela que precisa ser tratada no caráter.
Você entende? Mas é muito fácil, começou lá em Adão e Eva, achar culpado para as coisas, né? Achar quem é culpado. Foi a mulher que tu me desse. Não fui eu, foi a mulher que tu me desse. Ela também falou dessa. Eu transferi a culpa, mas irmãos, nós precisamos. A Bíblia fala isso, sabe? Por muitos anos, eu inclusive também, vivi assim, jogando a responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade com nada. Quem tinha que resolver, ou era Deus, ou era Jesus, ou era o Espírito Santo. Eu tinha que ganhar tudo de mão beijada. Não, olha, ó Senhor, tu sabe, ó Pai, como pequenino eu sou, eu não sou nada. Eu não posso, eu não consigo, eu não nada. E por aí vai, outros adjetivos. Né? Mas a Bíblia, se nós formos conhecer profundamente a Bíblia, nós vamos ver, queridos, que existe uma responsabilidade nossa. Existe uma cooperação nossa para que o favor de Deus aconteça. A parte dele está garantida, mas a minha e a sua precisa ser feita também. Amém? Você está animado com essa palavra, irmãos? Aí o que acontece? Olha só que interessante. Tem pessoas que pensam assim, que o Evangelho é uma vida de sofrimento nessa terra, para um dia, pela misericórdia de Deus, vai acontecer o arrebatamento, aí nós não vamos mais ter uma vida de sofrimento. Pronto. Então aqui nessa terra é assim mesmo. Se conforme, irmão, porque aqui você foi colocado para sofrer. Pasme, irmãos, mas tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, ó Senhor, me leva, Senhor, que eu não aguento mais. Nem que seja lá para mim, né, me dá uma cadeirinha no céu lá, um cantinho lá no céu. Sabe, irmãos, mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus falou assim, ó, que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E começa aqui, irmãos. Não vai ser só na glória, começa aqui. Não é vontade de Deus que uma pessoa viva uma vida de sofrimento. Isso aí é um conceito religioso. Tome a sua cruz, isso mesmo. Anda aí mesmo com um chinelinho aí arrebentado, né? Uma camisa rasgada, né? Isso é humildade, isso mesmo, isso vai mostrar o quanto você é santo, né? Uma pessoa humilde. Humildade não tem nada a ver com isso, irmãos. Humildade tem a ver com uma disposição do coração. Amém? Humildade é uma pessoa que tem, mas não é porque ela tem, irmãos, e não é as coisas, não é as coisas que tem ela. Amém? Humildade, queridos, é quando uma pessoa não muda, independente das circunstâncias. Ela é aquilo ali. Amém, queridos? É diferente. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Existe uma vontade de Deus que nós venhamos ter uma vida extraordinária a partir daqui. Mas quando nós vamos viver? Quando nós praticarmos a palavra. A prática da palavra traz luz. A Bíblia diz, irmãos, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu tenho a palavra, irmãos, eu tenho luz. Se eu tenho a palavra, irmãos, eu tenho luz que ilumina o meu caminho, que me mostra o caminho, que não me deixa tropeçar, que não me deixa cair no buraco, que me livra dos bichos. Amém? Então a palavra, ela realmente, irmãos, faz com que nós venhamos viver uma vida extraordinária. Eu falei sobre a palavra, sobre o Evangelho, né? O Evangelho, irmãos, ele é poder. Abra comigo lá não, antes de ir para lá, eu quero que você abra em Mateus. Não, Mateus não, vamos direto para lá, vamos ganhar tempo aqui. Romanos capítulo 1, verso 16. Aleluia. Romanos 1, 16. Nós temos o Evangelho, amém? O Evangelho está disponível para nós. Se nós temos o Evangelho, nós temos o poder de Deus. Aleluia, amém? Você achou ali? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, a palavra salvação vem de sozo, amém? Ela não significa apenas uma salvação espiritual, como também uma salvação física e também na alma. É uma salvação completa, é como o passo, que é shalom em hebraico.
não significa só uma paz de guerra, é uma paz de espírito, é uma paz harmoniosa, sabe, irmãos, é algo que você está assim, nada vai tirar você daquela posição, porque é uma coisa que vem de dentro para fora. E sabe, irmãos, a salvação é a mesma coisa. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu não sei qual é a área da sua vida, talvez que você está precisando da atuação desse poder, mas o poder já está disponível dentro de você. Seja qual área for, existe poder disponível para você. Amém? Seja no espírito, na alma ou no corpo, não importa, na família, no casamento. Amém? Tem poder de Deus para você, o Evangelho é poderoso para transformar. Aleluia, salvação, olha só no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, viver a prática da palavra para ter resultados favoráveis, é viver uma vida de fé. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, irmãos, assim, ó, que ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é espírito. Eu não tenho como cultuar a Deus, me relacionar com Ele na carne. Tem que ser no espírito. Por isso que Jesus fala lá em João 4, 23, 24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. Amém? Então, irmãos, nós precisamos de fato, irmãos, entender que a verdadeira adoração é uma adoração de dentro para fora. Aleluia. Amém? Tem que ser pela fé. Se eu preciso de fé para agradar a Deus, quantos querem agradar a Deus aí? Pronto, tem que viver pela fé. Aleluia. A fé, irmãos, ela carrega com ela um elemento de loucura. Irmãos, é loucura para o homem. O homem não acredita nessas coisas. O homem ele só acredita no que ele vê aqui na frente. Mas quem é da fé, irmãos, entende de onde veio, para onde vai. Quem é da fé, irmãos, sabe como acontece, irmãos, e a disposição de Deus para operar grandes coisas. Eita glória. Aleluia. Amém. Então o Evangelho é o poder de Deus, é boas notícias. Boas notícias. É poder. Repita assim comigo, é poder. Eu não sei, irmãos, tem alguma área na sua vida que você está precisando de uma intervenção divina? Então, irmãos, o Evangelho é o poder para mudar esta realidade. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a Bíblia também fala o seguinte, o espírito da fé, né? Cri, por isso eu falei. Quando nós cremos, irmãos, temos fé sem duvidar no nosso coração, a gente fala. E foi exatamente assim que Deus criou todas as coisas. Ele falou assim, ó, haja e ouve. Era uma palavra de fé. Talvez em alguma área da sua vida você está precisando que alguma coisa aconteça. Eu quero saber se isso já saiu da sua mente, se já foi para o coração através da fé e já saiu pela sua boca. Porque muitas vezes nós desejamos uma coisa na mente, aí vem a razão, né? Vem a razão, porque assim, parece até aquela figurinha que tem no desenho animado, lembra que tinha o anjinho e o capetinho do lado assim. O anjinho falava assim, vai pelo caminho certo, o capetinho, não vai não, vai por aqui, né? Diferente. E a razão, muitas vezes, porque a incredulidade é terrível, irmãos, a incredulidade é terrível. Aí, por exemplo, assim, existe uma direção para você e a incredulidade diz que não. E aí, se você for dar ouvidos à sua razão, o que é natural, um pensamento natural, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Um pensamento divino na sua mente, você não pode impedir. Amém? Você não está pecando a hora que vem o pensamento, você peca se você alimentar o pensamento ruim. Satanás lança setas, lança pensamentos muitas vezes contrários à palavra de Deus, mas quando você está cheio da palavra, você identifica que é um pensamento que não faz parte da palavra, que vem do diabo, e aí você logo fala assim, ó, eu não aceito, eu repreendo, eu não sou isso, eu sou mais que vencedor, sou curado e sarado, sou cheio da palavra, amém?
Então, irmãos, você repreende e começa agora, aí o que acontece? De tanto você crê com o seu coração. Você sabia que muitas vezes você crê com o coração e você não crê com a mente? Mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê com o coração, sem duvidar no coração. Por quê? Exatamente por isso. Você vai se deparar com uma coisa que humanamente é impossível. A carne, a naturalidade vai puxar para você e vai falar assim, você está louco, é? Mas aí o Espírito Santo que habita dentro de você, amém? Através da revelação da palavra, de você estar cheio da palavra, não, mas é possível porque o Espírito Santo mora em mim, é possível porque a Bíblia diz que eu posso, então eu creio, você começa a crer com o coração, mesmo que com a mente ela não esteja crendo. Mas às vezes, irmãos, a gente acaba perdendo a bênção porque não identifica isso. Aí vem uma informação na mente ali, não, e a pessoa é verdade, né? É verdade. Acaba aceitando aquela informação que veio contrária de incredulidade. Você entende? Então, irmãos, olha só, nós precisamos ficar com a palavra. Quanto mais cheio de palavra nós tivermos, irmãos, menos espaço a gente vai dar para as sugestões do diabo. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos, para viver uma vida favorável, resultados favoráveis da parte de Deus, dos céus ao nosso favor, nós precisamos necessariamente, irmãos, ter uma vida de prática, vida cristã prática. Amém? Existe o cristão nominal e o cristão que de fato é. O nominal o que é? Você pergunta, sai na rua perguntando, não, eu sou cristão, né? Eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu sou evangélico, eu sou católico, né? Não fala assim. Mas se você for observar a vida, não tem um estilo de vida cristã. É só fala que é. Então isso é ser cristão nominal. Irmãos, nós não fomos chamados para ser cristãos nominais. Nós fomos chamados para ser cristãos de fato. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então quando eu falo que eu sou um cristão, eu estou falando assim, eu sou um pequeno Cristo. E de fato as minhas atitudes, o meu estilo de vida tem sido de um pequeno Cristo. Meu Deus. Aleluia. Amém. Que bênção, né? Não é bênção? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 28 e 29. Ai, tome a sua cruz. Você precisa aprender o que é sofrer. Não. Eu falei Mateus 11, 28 e 29, é isso? Glória a Deus, amém? Você abriu ali? Vinde a mim, quem que está falando aqui, irmão? Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, tome a sua cruz pesada de sofrimento, né? Que eu vos carregarei mais ainda. É uma versão diferente que tem. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu farei questão de construir uma cruz ainda mais pesada para você carregar. Não está escrito isso? Opa! Mas é exatamente esse tipo de evangelho religioso que se prega por aí muitas vezes. Né? Não, é sofrimento, meu irmão. Não, vamos ver o que Jesus falou aqui. Jesus não estava se contradizendo. Então uma hora ele está falando tome a sua cruz, né? E a cruz era. Não, irmãos, Jesus não se contradizia. Amém? Tanto é que a cruz é uma negação, que aqui ele está falando o seguinte, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso tem tudo a ver com o verdadeiro evangelho. Libertação, transformação, poder de Deus, cura, amém, prosperidade. Irmãos, uma prática de vida cristã é uma vida extraordinária. Não temos, nós não podemos ser um cristão praticante e ter uma vida carregada, uma vida de sofrimento. Um praticante do evangelho, irmãos, tem leveza na sua vida. Não estou falando que não tem aflição, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, não falou isso? Mas quantos sabem que o versículo não parou ali? Mas parece que a natureza humana, ela faz questão de querer o sofrimento, de querer tudo aquilo que tem mais a ver com aquilo que é natural.
com a incredulidade muitas vezes. Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende... O que é bom ânimo, irmãos? Repita assim comigo, estejam animados. Olha só, no mundo tereis aflições, mas estejam animados, porque eu venci o mundo. Aí tem gente, não, eu estou sofrendo, pastor, sabe, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que eu teria aflições nesse mundo. Aí vive uma vida inteira de choradeira, irmãos, de lamúria. Mas Jesus falou assim, não, mas estejam animados, animados, amém? Então existem circunstâncias, irmãos, existem, mas o nosso estilo de vida não é um estilo de vida de sofrimento, é um estilo de vida de alegria, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, que é Deus, habitando dentro de nós. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. A Bíblia diz, irmãos, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E por aí vai, quantas promessas gloriosas, né? Amém? Então diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Opa, ó o jugo de Jesus. Irmãos, olha ali, meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus é mais manso do que muita gente por aí. Irmãos, Jesus está falando de aprender, tomai sobre vós o meu jugo. E olha só, e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o evangelho da religião traz peso, o evangelho de Jesus traz alívio. O evangelho da religião faz você se acostumar, concordar, aceitar e até achar que é da vontade de Deus você viver doente. Mas o evangelho de Jesus falou, não. Jesus falou assim, não, eu vim, eu fui ungido. Amém? Fui ungido para evangelizar os pobres, oprimidos, dar vista aos cegos. Amém? A pregoar liberdade aos cativos. Queridos, Jesus veio para isso, para dar vida e vida em abundância. Então existe uma diferença. Agora, se eu conheço de fato o evangelho genuíno, a palavra de Deus e o que Jesus ensinou, eu terei uma vida de libertação, uma vida de cura, uma vida com favores dos céus. Amém? Eita glória! Aleluia! Jesus falava a verdade, sim ou não? Se a cruz, irmão, se a cruz fosse, se fosse um sofrimento para que a pessoa vivesse uma vida de se arrastando por aí, Jesus não falaria isso aqui, ou ele estaria se contradizendo. Irmãos, olha só, a cruz, ela é um lugar de passagem, ela não é um lugar para se ficar ali. Jesus passou pela cruz, mas Jesus passou pelo túmulo, mas Jesus está sentado à destra de Deus. Quando nós estávamos no mundo, a Bíblia diz lá em Colossenses 1,13, né? Nós estávamos no império de trevas, nós fomos resgatados de um império de trevas, transportados para o reino de Deus, para o Filho do seu amor. Amém? Quando nós estávamos lá, foi preciso nós vir e passar pela cruz, a cruz da conversão, amém, irmãos? A cruz da morte do velho homem, a cruz da entrega, a cruz da renúncia, a cruz da negação, negar-se a si mesmo, renúncia, amém? Mas ali não é o nosso lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque não é ali que Jesus está. Jesus está à destra de Deus. Tem gente que vai para a cruz ou vai para o túmulo. Aí o pessoal, depois que Jesus ressuscitou, né, eles foram para lá para o túmulo, as mulheres ali e tal, e os anjos já pegaram e falaram, por que procurais, né, dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Não é aqui que você tem que buscar, não. Amém? É no trono, é no trono. Aleluia. Em Hebreus a Bíblia diz assim, achegai-vos portanto confiadamente junto ao trono da graça. Ele está no trono da graça, irmãos. É esse lugar que nós devemos nos achegar. E a Bíblia diz o seguinte, que nós já fomos ressuscitados com Cristo e nós estamos juntamente com Ele assentados nas regiões celestiais. Eu vou ficar cantando aqui, ressuscita-me e tal, ressuscita-me.
Irmãos, a Bíblia diz que nós já fomos ressuscitados. Quando nós nascemos de novo, já fomos ressuscitados espiritualmente. Amém? Espiritualmente já fomos ressuscitados, já estamos salvos, irmão. A mente, que é a alma, está num processo de renovação contínua, de salvação contínua, libertação, transformação. Amém? E o corpo será glorificado naquele dia. O corpo, quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja, será glorificado. Amém, queridos? E se nós formos ao encontro do Senhor antes do arrebatamento, nós também teremos o nosso corpo glorificado. Amém? Aleluia! Que maravilha, né, irmãos? Eita glória! Você leu ali, né? Agora eu quero que você abra em Gálatas 5:1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Agora eu vou para a igreja, agora eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que pegar, me isolar do mundo. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim, não posso que os tires do mundo, mas livrai-nos do mal, livrai-os do mal, né? Livrai-os da tentação. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Ser cristão não é se excluir e fazer um buraco no chão, enfiar a cabeça dentro, dizer assim, eu sou cristão agora. Querido, ser cristão não é você enfiar a cabeça num buraco, ficar enclausurado num mundinho, porque você não pode olhar. Não, irmãos, pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, e a luz não pode ela não pode iluminar se ela estiver escondida. A luz precisa iluminar nas trevas, aonde precisa da luz. Por muito tempo, irmãos, muitas pessoas não foram alcançadas com o Evangelho, porque os crentes, em vez de a igreja sair para fora, ela vinha para dentro, ficava vivendo. Claro, irmãos, existe um benefício do corpo de Cristo, da comunhão, mas nós precisamos ser luz lá fora. Ser crente aqui dentro é muito fácil, nós precisamos ser crente lá no trabalho, lá na escola, lá no mercado, no trânsito. Ai. Amém? Eu quero ver amém aí. No trânsito, sabe naquele horário assim, das 6 e pouco, assim, 6 horas, sabe? Lá no meio, no centro, assim, aquele trânsito assim e tal, daqui a pouco vem um camarada e corta a tua frente, assim, daqui a pouco você bota a cabeça lá para fora e você fala o quê? Glória a Deus! Sabe, você faz isso, né? Então, irmãos, ser crente deve ser crente em qualquer lugar. Jesus não falou que nós devíamos se isolar, pelo contrário, irmãos, se nós fizermos isso, irmãos, nós não estamos cumprindo o ID, nós precisamos pregar, falar. Tem muito crente 007, irmãos. Isso aí não é de Deus, não. Não pode, irmão. Só se for capítulo 7, versículo 1 de Mateus. Aí pode. Amém? Mas sabe, irmãos, não pode. Nós temos que pegar e falar mesmo, abrir a boca e falar. Amém? Ô glória. Eu falei Gálatas 5:1. Você abriu lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Irmãos, a Bíblia está falando, foi para a liberdade que Cristo libertou. Tem gente que pensa que ser cristão é ser quadrado. Vocês entendem no sentido, né? Apesar do projeto celestial, da Nova Jerusalém, é quadrado, tá? Só para você saber. Então, se tiver que ser isso para se encaixar, não tem problema, né? Mas eu me refiro nessa expressão popular que diz, ser cristão é antiquado, sabe? É uma pessoa que não é sociável, é uma pessoa que não pode, daqui a pouco ela não sabe entrar dentro de um contexto, sabe? De estar ali à altura. Não, irmão, ser cristão é fazer a diferença. Se eu pratico essa palavra, irmãos, eu faço a diferença. José, irmãos, ele foi vendido como escravo, foi preso, mas se você tem convicção de quem você é e o que você tem, irmãos, você vai fazer a diferença na sua geração, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, irmãos, amém? Então a prática da vida cristã, ela produz, irmãos, é favorável. Não, tem gente que pensa assim, por que muita gente, irmãos, as pessoas precisam entender que ser cristão é maravilhoso, irmãos. Se você não está tendo esse não, é maravilhoso ser cristão. Amém? Irmãos, nenhuma outra religião na face da terra, irmãos, existe um relacionamento de um Deus vivo. Amém? Em que aquele que é adorado se relaciona com o adorador. Nenhuma outra religião, irmãos.
Amém? Jesus, irmãos, o cristianismo, ele é uma vida de fé, é uma vida, irmãos, é um relacionamento. Por isso que quando nós praticamos o evangelho verdadeiro, as coisas acontecem. Amém? Mas não, irmãos, se tiver alguma circunstânciazinha ali, é igual Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz que quando ele soube de Lázaro, quando Lázaro morreu, ele chorou. Amém? Mas o que aconteceu depois do choro? Logo em seguida, assim, ó. Imagino que Jesus já enxugou as lágrimas, já pegou e já... Amém? Tem gente que pega, chora, e fica chorando, e fica chorando, e fica chorando, e usa aquilo como desculpa, não, e fica chorando, não, acabou, eu não vou fazer mais nada, eu não vou... Não, Jesus pegou, não, chorou ali, não, peraí, agora eu vou fazer agora. Amém? Sabe, irmãos, circunstâncias não podem parar você. Pelo contrário, devem fazer você mais forte. Amém? Então foi para a liberdade, não foi para a prisão. Deus não tirou você do mundo. Vamos supor que esteja um mar, né? O mar do mundo, os tubarões, né? Para você botar você num aquário, para você ficar preso ali, limitado, bitolado. Não. Jesus libertou você para você fazer a diferença lá. Amém? Nós somos celestiais, irmãos. Aleluia, amém? Você não precisa abrir, mas Colossenses 2, 13 e 14 fala do seguinte, irmãos. Não, mas vamos ler lá, que nós já estamos indo para o final aí, né? E vai ser bom. Colossenses, já que nós estamos falando de cruz, né? Também falamos de cruz aqui. Colossenses 2, né? 2, 13 e 14. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Amém? Ele fez isso, irmãos. Ele cravou lá na cruz. Sabe, irmão, Jesus fez questão, Deus fez questão de esquecer, de pagar o preço, de riscar o escrito de dívida, de rasgar a promissória. Pregou lá na cruz. E tem muita gente carregando a cruz com as promissórias junto, né? É o escrito de dívida. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Tem muita gente indo lá pescar os pecados lá. Não faça questão de lembrar aquilo que Deus fez questão de esquecer. Amém? Então, irmãos, olha só. O escrito de dívida que nos era contrário foi rasgado, cancelado, removido. Então, irmãos, quando nós praticamos a palavra, nós temos uma vida favorável. A Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção, com todas as sortes de bênçãos. Todas as sortes de bênçãos, todas as bênçãos, irmão. Você já foi abençoado. Já está disponível para você, irmãos, está disponível para você as maiores bênçãos que você precisa. Os céus estão dispostos dentro de você a agir a teu favor. Você tem dado trabalho para os anjos, sim ou não? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. E eles ministram ao nosso favor. Amém? Você tem dado trabalho para os anjos? Eles estão ali, irmãos, disponíveis para servir. Vocês são garçons espirituais para servir a igreja. Mas sabe, eles só podem agir ao nosso favor se nós dermos legalidade para eles agir. Quando eu lanço a palavra crendo no meu coração, quando eu ajo, porque a fé ela produz uma ação correspondente. Eu sou da fé. Tem gente que fala da boca, mas nem as expressões, a expressão corporal corresponde com aquilo que fala. Eu sou curado, sarado. Sabe? Tipo assim, fala, mas ela tá, o corpo, né? A expressão está negando completamente. Então não convence nem a ele próprio, quanto mais aos outros e quanto mais Deus. Então, se você, irmãos, der legalidade para Deus e para os anjos ministrarem a teu favor, queridos, através de uma prática da palavra, pode ficar tranquilo. Quando Satanás estava tentando Jesus lá no deserto, ele falou assim: olha, se eu pular
E ordena os anjos te trazem pão. Não falou isso? Os anjos te trazem pão para comer aqui. Ele estava falando aquilo que era possível de acontecer, porque senão não seria tentação. Os anjos realmente estão para servir. Amém? E aí foi onde ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não era questão dos anjos virem servir ele. No entanto que depois da tentação, os anjos serviram. Amém? A questão, irmãos, é bem essa. Nós precisamos entender essa diferença. Eita glória. Amém? Estamos indo já para o finalzinho, viu, irmãos? Tranquilo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? 2 Pedro, irmãos, fica lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse lá. Segunda Pedro 1, do 3 ao 8. Eu vou ler. Você achou? Visto como seu divino poder, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas algumas coisas. Só algumas coisas. Como é que está escrito aí, irmãos? A tua versão aí? Na minha também está todas. É só para impactar mesmo, para você ver como já nos têm sido doadas todas as coisas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento, olha aí, irmãos, pelo que? Através do que? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, olha o que diz aqui, irmãos. Através da palavra, da promessa, de uma prática da palavra, nós somos coparticipantes da natureza divina, irmãos. E qual é a natureza divina? Amém? Nós precisamos viver esta realidade. Irmãos, quando nós praticamos essa palavra, é uma vida cristã vitoriosa, maravilhosa, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós só podemos servir a Deus se nós servirmos o corpo de Cristo. Servimos as pessoas. Não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Não tem como, irmãos. A Bíblia fala lá em Atos, irmãos, que Deus não pode ser servido pelos homens. Daí não para por aí, né? Deus não pode ser servido pelos homens como se deles precisasse de algo. Ou seja, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é autossuficiente, Ele tem tudo que Ele precisa, Ele está mais que realizado, Ele tem tudo, irmãos. Sabe quem que precisa adorar? Somos nós. Sabe quem que precisa servir? Somos nós. Quem precisa fazer todas essas coisas? Somos nós. Amém? Então, para nós sermos co-participantes da natureza divina, nós precisamos praticar a palavra. A prática de uma vida cristã produz resultados favoráveis, irmãos. Não tem como ser diferente. Amém? Eu quero chamar aqui o pessoal da música, né? Não tem como ser diferente. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Talvez em algumas áreas da sua vida você não está vendo ainda os resultados que você gostaria que tivesse. Mas sabe, nessa noite eu quero encorajar você a ir para a palavra e para descobrir o que a palavra diz a respeito dessa área exatamente dessa área que você está precisando. Amém? As palavras que curam, palavras que libertam, palavras que transformam. Irmãos, uma prática cristã é uma vida de libertação, uma vida de transformação, uma vida de cura. Jesus veio para trazer cura, Jesus veio para trazer libertação, Jesus veio, queridos, para nós termos uma vida abundante. Eu quero orar com você. Se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, venha. Quero orar por você com posição de mãos. Amém.